Oi, pessoal. Todo mundo de volta? Fizeram um bom intervalo? Fizeram uma boquinha? Tô aqui, professora. Com Comeram, certeza. beberam? Com certeza, professora. Então tá bom, vamos lá. Vou falar sobre pesquisa agora com vocês, tá? Vamos dar uma parada um pouco naquela coisa mais Teórica? densa. Vamos falar um pouquinho sobre pesquisa. Ah, o Pedro disse que tirou até um cochilo. Que inveja, Pedro. Eu não consigo fazer isso, não. Se eu deitar para cochilar, acho que eu só acordo amanhã. Não posso me arriscar a fazer isso. Então, gente, eu vou passar um slide para vocês, falar sobre pesquisa. Vocês, como de costume, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Vocês podem me chamar e me interromper, que eu respondo qualquer pergunta, qualquer dúvida, tá? É uma aula mais sobre metodologia, tá? Uma aula mais ligada a formas de pesquisa, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aí. Qualquer coisa, vocês deem um grito. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre normas, né, para elaboração de trabalhos científicos. Todo trabalho científico, né, todo trabalho... O que é chamado de trabalho científico? A gente vai ver aí alguns exemplos. Trabalho científico, ele é aquele trabalho que é feito quando a gente já está na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, né? Então, a gente começa a desenvolver pesquisas científicas, né, que são chamados os arquivos, os artigos ou paper, né, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? Então, todos esses trabalhos são trabalhos acadêmicos. E por que eu coloco trabalho científico na era da informática? Porque a gente teve aí uma época, né, que o mundo não tinha computador, não tinha internet, vejam vocês, né? Era máquina de escrever, não sei se vocês conhecem esse artigo, né? Máquina de escrever e biblioteca. Era como a gente podia fazer um trabalho, uma pesquisa. A gente tinha que ir até uma biblioteca, né? A biblioteca central, a biblioteca da escola, né? Geralmente, quem estudou no estado como eu não tinha grandes bibliotecas nas escolas, as bibliotecas eram muito limitadas. Então, a gente tinha que se locomover até uma biblioteca central, no centro da cidade, né? Biblioteca pública, geralmente mantida pela prefeitura. A gente tinha que ir até a biblioteca e pesquisar no livro e tirar xerox, né? Fazer toda essa coisa. No meu tempo já tinha o xerox, né? Teve gente que nem pegou o xerox ainda, era na mão mesmo. Eu pegava o livro, sentava lá nas mesinhas, biblioteca cheia de mesinha e cadeira, tudo em silêncio, e você ficava lá copiando horas a fio, né? As enciclopédias, porque você não podia retirar os livros da biblioteca em muitos casos. Então, era um trabalho bem árduo, né? Claro que quando veio aí o computador, veio facilitar a vida de toda a academia, né? O que a gente chama de academia? Academia é o ambiente de estudo, o ambiente da ciência, né? Então, academia é todo o trabalho feito em escolas e de terceiro grau em diante, né? Então, é chamado de academia. Por isso chama-se trabalho acadêmico, né? Então, academia é o local onde você começa a se especializar profissionalmente. Então, é quando você começa a ser um cientista, um pesquisador da sua área, tá? Um acadêmico é um cara que estuda alguma coisa, né? Então, por exemplo, vocês estão fazendo gestão portuária, claro que tem toda uma parte prática da gestão portuária, mas tem uma parte acadêmica, né? Tem uma parte de teoria, tem uma parte de ciência, né? Eu mandei para vocês essa semana aqui uma matéria que saiu, né, sobre resíduos no Porto de Santos, né, material encontrado com suspeita de resíduo. Isso faz parte de um trabalho de pesquisa, né? Isso faz parte do trabalho de quem está lá para ser um pesquisador e um científico. E a gente vai falar um pouquinho dessas pesquisas, vai falar como funcionam essas pesquisas, né? Então, quais são os tipos de trabalhos que a gente encontra em trabalhos científicos? A gente pode ter os trabalhos de síntese, né, que são apenas resumos de coisas já existentes, né? Quando eu pego já um trabalho existente, um capítulo de um livro ou um artigo que foi feito num congresso, faço apenas uma síntese, um resumo, sem me preocupar em pesquisar ou dar a minha opinião, né? Simplesmente eu faço aí um resumo de um trabalho que já foi feito. Tenho as resenhas críticas. O que é uma resenha crítica? É fazer um resumo, mas fazer uma crítica em cima daquilo que eu estou resumindo. Então, eu peço para você, faça uma resenha. Se eu peço uma resenha, é simplesmente para você fazer uma síntese, fazer um resumo.
Mas se eu peço uma resenha crítica, é para você, além de fazer o resumo, dar a sua opinião, tá? Então, são as resenhas críticas. No caso, uma opinião negativa, professora? Não, Mas no também caso, não, pode ser tanto negativa quanto positiva. Entendi. Tá? Você vai dar a sua opinião. Você pode tanto concordar quanto discordar. Evidentemente que se você faz uma resenha crítica e você discorda de alguma coisa, você tem que embasar por que você está discordando. No caso, eu posso criticar e dar uma solução, tipo uma redação. Exatamente. Eu vou fazer uma resenha crítica, eu não posso simplesmente apontar um defeito. Eu preciso apontar um defeito e dizer por que eu acho que aquilo é um defeito. Né? Eu não posso falar assim, o quadro está torto. Mas e aí, o que pode se fazer? Posso ir lá e posso arrumar o quadro, posso pegar um esquadro, posso medir a parede, posso ver direitinho como é que eu acerto esse quadro na parede. Então, eu apresento, né, eu proponho, né, eu faço a crítica, eu embaso a minha crítica. Por que o quadro está torto? Segundo pesquisa do fulano de tal, o quadro que não estiver a 90 graus do batente da porta, né? Então, enfim, eu tenho que embasar e explicar por que eu acho que o quadro está torto. Eu posso ter uma opinião, né? Não é porque foi uma coisa escrita, ou porque foi um artigo, ou porque foi um livro, que aquilo tem que estar 100% certo e eu tenho que concordar 100% com aquilo. Eu posso discordar. Só que para discordar, eu preciso pesquisar e preciso embasar a minha crítica, tá? Não posso simplesmente sair por aí criticando, né? Você pode ver, por exemplo, se pegar uma crítica de teatro, né? O cara faz lá a crítica de uma peça de teatro que ele assistiu, um crítico de teatro, mas ele vai dizer por que ele está criticando. Eu estou criticando esse personagem porque esse personagem foi copiado de uma outra obra, assim, assado. Ele não simplesmente critica. Ele critica, mas ele diz por que ele está encontrando aquele defeito. A crítica pode ser também positiva, né? Eu posso dizer assim, o cara, ele se superou, ele fez como ninguém aquele personagem. Então, eu posso fazer uma resenha que seja crítica também. Tenho trabalhos de divulgação científica, que são aqueles trabalhos que são feitos simplesmente para divulgar alguma coisa. Isso é muito encontrado na área farmacêutica, quando se faz um trabalho, por exemplo, de um remédio que está sendo lançado. Aí eu faço uma pesquisa em cima daquele remédio, e esse trabalho geralmente é contratado e encomendado pela indústria farmacêutica para que eu faça um trabalho de divulgação científica, né? Eu vou divulgar alguma coisa que foi feita na ciência. Esse trabalho de divulgação científica não precisa ser necessariamente, por exemplo, uma propaganda de remédio, ou uma coisa assim para divulgar um remédio novo, mas pode ser um trabalho que divulgue, por exemplo, todo o estudo e toda a pesquisa que foi feita para as vacinas da Covid, né? Pode ser toda uma coisa que você faça para divulgar algum estudo, alguma pesquisa que foi feita. Existem os relatórios, os informes científicos, que são simplesmente assim. Eu mando você fazer um trabalho, né? Eu mando você fazer uma pesquisa. Fala assim, pessoal, vocês vão hoje pesquisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vocês vão ler a lei, vão falar para mim. Então, o que eu quero com um relatório? Um relatório é relatar aquilo que você fez. Então, se você está fazendo um trabalho, né, que vai durar aí, sei lá, de repente vai durar 3, 4 meses, você vai fazendo o quê para o seu superior ou para a pessoa que está acompanhando ou até fomentando a sua pesquisa? Hoje em dia a gente tem muitas bolsas de estudo, né? E essas bolsas de estudo dependem desses relatórios, né? Se eu tenho alguém financiando a minha pesquisa, eu preciso dar um relatório de retorno, né? O cara vai lá me financiar durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu tenho que dar um relatório, pelo menos mensal, daquilo que eu estou fazendo, que tá dando no meu trabalho, né? Se eu estou fazendo jus àquele fomento, né? Aquele dinheiro que está entrando para mim. Tem os trabalhos monográficos ou acadêmicos, né, que são chamados TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso, que geralmente são pedidos no último ano ou no último semestre, né, de um terceiro grau, né, de uma faculdade, que são os TCCs. Esses trabalhos, essas monografias ou TCCs, são trabalhos mais amplos, né? Algumas faculdades estão substituindo os TCCs por artigos acadêmicos. Um TCC hoje, um bom TCC teria aí em torno de 100 páginas, 120 páginas, contando todas as partes de dedicatória, índice e tudo mais, e um artigo científico não passaria de 15 páginas, né? Então, o artigo científico sempre ele é
mais focado e menor que um TCC. Um TCC é mais amplo, né? Ele abrange mais campos, ele abrange mais coisa, uma pesquisa mais aberta e tal. Um trabalho, um artigo acadêmico vai ser mais focado, vai ser um pouco menor, vai ser uma coisa mais enxuta, uma pesquisa mais enxuta que se faz. A gente tem o paper. O que é o paper? O paper é o artigo acadêmico, né? Ele é internacionalmente conhecido como paper, né? Nós aqui no Brasil tratamos como artigo acadêmico, artigo científico, né? Esses artigos são publicados em revistas e congressos, são revistas, não é revista Contigo, revista Capricho, não, tá, gente? É revista científica mantida, né, pelas faculdades, pelas universidades, pelos grandes centros de estudo, né, pelos grandes centros de pesquisa, são revistas que, inclusive, têm classificações, né? Elas têm uma classificação que se chama Qualis. Tem Qualis A, Qualis B, Qualis C. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, professora. O que você tá rindo? Não, foi meu filho sem querer. Ah, bom! Achei que você tá rindo do Qualis. Não é Qualis, a manteiga Qualis, não, tá, gente? Não. Não, gente, fica à vontade. Então, essas revistas têm um Qualis. Esse Qualis A, né, é o melhor que tem, é o top de linha. São as revistas que são mais difíceis de você encaixar uma publicação, né, de você conseguir que publique a sua pesquisa. Se você consegue que uma revista de Qualis A publique a sua pesquisa, nossa, você tem uma pontuação gigantesca no seu currículo Lattes, que é o currículo acadêmico, né, que é o currículo que se faz para quem faz pesquisa. Mas isso é uma conversa para uma outra hora, né? Por enquanto, só para vocês saberem que existe. Então, como é que eu faço a escolha do meu tema, né? O que é a escolha do tema? Geralmente, um trabalho de conclusão de curso, você chega lá no final e o professor fala assim para você, olha, vocês vão ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, escolham o tema. E aí o aluno, muitas vezes chega, eu dou consultoria já há muitos anos, né, sobre isso, o aluno geralmente chega para mim e fala assim, eu não sei, professora, que tema que eu vou escolher? E aí a gente tem que fazer, às vezes o aluno se sente sozinho, né, nesse momento de escolher o seu tema e se perguntar, né? Então, o que eu tenho que me perguntar para escolher meu tema? De que eu devo falar? Será que eu tenho condições de falar sobre um tema assim tão complexo? E onde eu vou encontrar informações sobre esse assunto? Essas 3 perguntas são básicas e são fundamentais para a gente escolher um tema de qualquer trabalho que me deixe livre, né? Qualquer trabalho que chega assim, o tema é por conta de vocês escolhem o tema, é tema livre. Vocês têm que fazer uma pesquisa que seja uma pesquisa da área do porto, mas vocês têm que escolher um tema dentro daquilo que seja a área portuária. A área portuária tem N coisas que eu posso falar, né? Posso falar sobre 1 milhão de coisas da área portuária, né? Posso falar de meio ambiente, a gente vai falar, por exemplo, no nosso projeto, de resíduos sólidos. Mas, assim, então, não está envolvendo a sustentabilidade, a parte de meio ambiente e tudo mais, mas eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, eu poderia falar sobre carregamento de navio, eu poderia falar sobre desempenho de terminal de grão, poderia falar sobre uma série de coisas, e aí, como que eu vou escolher, né, o que eu vou falar? Geralmente, quando a gente tem essa liberdade de escolher o tema, o que a gente faz? A gente vai escolher um tema que esteja ligado com aquilo que eu tenho familiaridade, né? Então, se eu trabalho num terminal de grãos, por que eu vou fazer trabalho sobre um terminal de container? Se eu não sei nada de container, mas sei coisa pra caramba de grão. Vou fazer um trabalho ligado ao terminal de grãos, que é o que eu conheço, que é o que eu sei, que eu tenho condições de falar e que eu tenho pesquisa também para fazer. Porque também, às vezes, a gente escolhe um tema e quando a gente joga na hora de fazer a pesquisa, a gente não encontra material. Às vezes tem coisa que é muito complicada de encontrar. Por exemplo, durante esses anos todos, eu oriento o trabalho acadêmico desde 2007. Eu comecei a orientar trabalhos de conclusão de curso. Sempre aparece alguém querendo fazer trabalho sobre container vazio. Falo, gente, preste atenção. Container vazio, existe um trabalho que foi feito pela falecida professora Marisa Nobre, que era aqui de Santos, que foi minha amiga, inclusive, minha conhecida, trabalhei com ela, e a Marisa Nobre fez esse trabalho de container vazio, é a única fonte de pesquisa que se tem até hoje. É muito difícil
difícil você encontrar material sobre container vazio. Você teria que fazer, então, uma pesquisa de campo. Para isso, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter tempo, você tem que ter conhecimento. Então, toda pesquisa que envolver pesquisa de campo, você tem que pensar, né, que você tem que ir a campo, que você vai ter que ir num terminal de container vazio, entrevistar um monte de gente, entender como funciona, entender como que é a logística daquilo tudo. Então, você tem que pensar que você tem que ter tempo, disponibilidade e conhecimento. Você tem que ter alguém que te coloque lá dentro, que te aceite lá dentro, e você fuçando o trabalho deles. Né? É muito complicado. Então, tudo aquilo que vai envolver um trabalho de campo tem que ter disponibilidade. O meu trabalho de mestrado foi um trabalho de campo. Eu fiz um trabalho de campo numa vila de pescadores em Ubatuba, numa vila chamada Puruba. Eu tive que ir lá, eu tive que entrevistar as pessoas. Então, eu tive que ter disponibilidade, tive que ter tempo, tive que ir lá, bater de porta em porta para falar com as pessoas. Então, é tudo bem complicado. Então, a gente tem que ver bem, antes de começar o trabalho, o que a gente vai falar. E se eu tenho informação sobre o assunto. Isso é fundamental. Né? Então, primeira coisa é pesquisar e jogar lá onde? No Santo Google. Né? O Santo Google vai responder para mim se existe material ou não. Não é o Google normal, aquele Google que vocês estão acostumados. É um Google que se chama Google Acadêmico. Vocês entram no Google normal e escrevem lá na busca Google Acadêmico. Eles vão te levar para um outro Google, que é um Google onde só tem trabalho acadêmico, só tem pesquisa científica. Tem todo tipo de artigo científico, todo tipo de TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Vocês vão encontrar de tudo que for científico e confiável, tá? É o Google Acadêmico. Ele é um instrumento de trabalho preciosíssimo para quem está fazendo uma pesquisa acadêmica. Então, se você jogar no Google Acadêmico e você não encontrar lá, desiste desse tema e pega outro, porque dificilmente você vai encontrar mais informações em algum outro lugar. Bom, e aí eu tenho que ter o quê? Delimitação. Eu tenho que fazer um artigo, e o artigo tem que ter, sei lá, 15 páginas, vamos supor, né? Hoje em dia não se passa de 15 páginas em um artigo acadêmico. Os artigos acadêmicos são aqueles que são apresentados em congressos, né? Em simpósios, depois publicados nas revistas ou nos anais dos congressos. Então, não se passa de 15 páginas. Só que a gente tem que ver que esse artigo acadêmico, nessas 15 páginas, estão inclusos o resumo, o abstract, que ocupa um espaço, e as referências bibliográficas. Dependendo de quanto material vocês pesquisaram, às vezes você vai ter 2, 3 páginas só de referências. Então, você vai ter que ter um artigo bem feito, bem pesquisado, com foco em 12 páginas, em 10, 12 páginas. Então, a gente tem que delimitar bem o que a gente vai falar para a gente não se perder. Um artigo acadêmico não pode se perder no tema que eu escolhi. E o que a gente vai fazer aqui é um artigo acadêmico. Né? A minha proposta para a última fase do nosso projeto é entregar um artigo acadêmico. Né? Que depois eu vou tentar ir a publicação em alguma revista, vou tentar a publicação em algum congresso, e isso já é legal para que vocês tenham isso no currículo de vocês. Aí, a escolha do meu tema, né? O tema vai ter que corresponder o quê? Os interesses do aluno. O aluno trabalha com grão, né? Conforme eu já dei o exemplo. Ele sabe tudo de grão, ele entende pra caramba de soja. Por que raios ele vai fazer um trabalho de açúcar que ele nunca mexeu com açúcar? Ele vai fazer um trabalho de soja. Ou ele está estudando comércio exterior. Vamos pegar aí o exemplo do Aguinaldo. Está dando comércio exterior, o aluno se interessa, né, por essa área e começa a querer fazer pesquisa sobre exportação, importação, né? E aí fala, não, eu gostei disso, eu me encaixei, achei o tema que eu gosto de estudar. Então, está dentro dos meus interesses, está dentro daquilo que eu quero para mim, então é um tema bom de eu estudar. Eu não vou pegar um tema que não tem nada a ver com aquilo que me interessa, né? A mesma coisa que vocês estarem fazendo gestão portuária e eu dar um tema para vocês sobre culinária. Vocês vão pesquisar sobre culinária francesa. Não tem nada a ver com aquilo que vocês estão se propondo a se formar. Né? Então, o tema tem que corresponder aos interesses do aluno, ou do escritor, ou do autor do trabalho. Tá? As fontes da minha pesquisa, elas devem ser acessíveis. O que é uma fonte acessível? É uma fonte fácil de eu encontrar. Por quê? Porque em trabalho acadêmico, gente, não tem chute, não tem eu acho,
Não tem eu penso, tem eu tenho certeza. E para eu ter certeza, eu preciso ter fonte confiável e acessível. Ou seja, eu tenho que pesquisar trabalhos que estejam publicados já. E a gente não pode esquecer que todo trabalho acadêmico precisa ter respeito ao intelecto alheio, né? Eu não posso pegar uma poesia do Fernando Pessoa, linda, maravilhosa, mandar para o meu namorado e assinar o meu nome embaixo, né? Foi o Fernando Pessoa que escreveu aquilo. Então, eu tenho que dar o crédito a quem tem crédito, né? É fundamental que a gente proteja, né, a propriedade intelectual. É muito importante e é fundamental, né? Então, todo trabalho acadêmico, a gente vai pesquisando e a gente tem que ir anotando de onde a gente tirou cada informação. Todo parágrafo tem que ter citação? Sim, senhor. Ah, mas eu li lá o livro e eu mudei todas as palavras, eu coloquei tudo com as minhas palavras. Tem que citar mesmo assim? Tem. A ideia não foi sua. Quer dizer que se eu pegar uma lâmpada e botar o nome dela de paralelepípedo, eu estou inventando outra coisa? Então não, a lâmpada é minha agora, porque eu pus o nome nela de paralelepípedo. Eu mudei a palavra, mudei o nome, então agora eu não preciso nem citar quem foi que inventou a lâmpada. Fui eu. Então não é assim, né? Então toda ideia tem um dono. Não importa que eu mude as palavras de trás para frente, se aquela ideia permanecer a mesma, o fundamento daquilo permanecer o mesmo, teve um dono, tem uma propriedade intelectual. Né? Se eu fiz uma descoberta, se eu fiz um estudo, se eu me dediquei durante 10 anos da minha vida, eu me dediquei durante 10 anos da minha vida pesquisando a vacina para o Covid. Eu quero me especializar nisso e eu quero continuar estudando o Covid. Aí daqui 10 anos vem um Zé Bostinha, desculpa a expressão, pega meu trabalho inteiro, muda todas as palavras e não coloca lá que fui eu que descobri aquilo tudo. Onde está a justiça disso? Eu passei 10 anos da minha vida estudando isso, o cara saiu da faculdade agora e quer pegar meu trabalho e mudar as palavras e não pôr meu nome? Não. Não importa que ele mudou as palavras, aquela ideia é minha, aquela ideia me pertence. Então, toda ideia que vocês encontram, toda informação que vocês encontram, tem que estar a fonte. Né? Então, eu ponho lá no meu trabalho. Eu li um livro, né, do Zé de Abreu, e o Zé de Abreu falou uma coisa lá que eu achei muito interessante, eu achei muito legal, mas eu estou vendo que aquela ideia é do Zé de Abreu, então eu tenho que colocar assim, conforme Zé de Abreu diz... Aí coloca entre parênteses a data da publicação dele, tal coisa é assim, assim, assado. Não importa que eu mudei as palavras do Zé, eu pus com as minhas palavras, mas a ideia é dele, e eu tenho que respeitar isso. Então, a citação, a gente vai ter uma aula só sobre citação, a citação é fundamental para o trabalho acadêmico existir, tá? Então, a citação, ela é muito importante, porque só quem cria teorias é doutor. Enquanto você estiver fazendo graduação, pós-graduação e mestrado, você não pode criar teorias. Você só vai criar as suas próprias teorias quando você for fazer um doutorado. E aí sim você tem licença para criar as suas próprias teorias. Então, até que você termine o mestrado, tudo que você fala tem que ser embasado e citado em coisas que já foram pesquisadas e já foram comprovadas. Tá? Bom, antes de fazer um trabalho, o que eu tenho que fazer? Tudo que eu vou fazer antes, eu tenho que fazer o quê? Planejar. Né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que planejar. Então, eu pego um papel, isso é a minha forma de trabalhar, eu pego um papel e vou fazer um rascunho daquilo que eu vou falar. Eu vou delimitar aquele meu projeto, aquele meu tema, né? E vou fazer um projeto da minha pesquisa. Né? E vou colocar nesse, que eu chamo de esqueleto, né? Nesse esqueleto, eu vou colocar sobre as coisas que eu quero falar. Então, eu tenho que colocar o quê? Né? Eu tenho que fazer uma visualização do que vai ser meu trabalho, né? Então, a primeira coisa, já escolhi o tema, já sei qual vai ser o tema, né? Já passei por essa parte. E aí, nesse momento, depois de eu escolher o tema, eu tenho que parar para pensar, dentro desse tema, o que vai ser importante eu falar para o meu leitor. O que eu quero que o meu leitor aprenda com o meu trabalho? O que eu quero apresentar para o meu leitor? Então, esse momento em que eu faço a visualização do que vai ser o meu trabalho, é aquele momento onde eu vou fazer o meu projeto.
E o meu projeto vai ter que ter alguns tópicos, né? Então, quais vão ser esses tópicos? Eu vou ter que falar, né? Eu vou ter que ter um título que pode ser um título provisório. Eu posso mudar isso depois. Eu vou fazer lá um título provisório do meu trabalho, escolhi meu tema e vou fazer um título provisório, né? Coloco lá o título, né? Então, tem que ter um título no meu trabalho. Depois eu tenho que ter o meu tema, mas o tema eu já escolhi, então vai ser fácil. Já sei qual vai ser o tema, vou colocar lá no segundo parágrafo, no primeiro é o título, no segundo é o tema, e aí depois eu vou falar do problema. O que é o problema? Por que eu vou falar de uma coisa que não me apresenta problema nenhum, que não me apresenta, não me acrescenta em nada e não vai acrescentar nada para o leitor? Né? Por que eu vou falar sobre uma coisa que é óbvia e que não me apresenta nada para eu compartilhar, né? Então, vamos supor que eu trabalhe com café. Eu trabalho lá numa exportadora de café. E aí tem algum problema lá, tem alguma coisa que eu detectei no processo logístico todo que dá um problema, né? Um problema de controle, um problema de armazenamento, um problema de enviar ou receber. Então, eu falo assim, pô, esse problema aí que dá... Pô, toda vez que tem um carregamento, tem um problema. Como será que podia ser resolvido? Então, esse problema, né, que é aquela coisa que a gente vai encontrar, que é um entrave, que é uma coisa qualquer, que eu acho que eu posso até sugerir, né, que a própria literatura pode sugerir soluções. Né? Então, por exemplo, uma empresa está fazendo uma coisa e ela está fazendo errado. A própria literatura de outras coisas que eu já li, ou de outros artigos, diz que tem solução para aquilo que está dando errado. Né? E aí eu vou ter que ter o quê? Objetivos, né? Quando eu escolho um tema, eu tenho que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que o meu leitor entenda tal coisa. O meu objetivo é mostrar que tal procedimento está errado. O meu objetivo é mostrar que tal procedimento que é feito em uma semana pode ser feito em 12 horas, né? Eu tive um aluno que fez uma simulação de carregamento de farinha de trigo e ele conseguiu comprovar que o sistema que ele apresentava no trabalho dele, através de programas, né? Tem o Arena, tem o ProModel, que são programas que fazem simulação portuária. Ele conseguiu comprovar que um carregamento que era feito em, acho que 2 dias, podia ser feito em 12 horas. Né? Então, só fazendo a simulação, né, num programa de simulação. Então, ele tinha um objetivo, o objetivo dele era mostrar. E olha, esse trabalho foi tão bem sucedido que ele conseguiu fazer, depois disso, mestrado e doutorado, né, em função desse trabalho que ele fez na graduação. Trabalhos acadêmicos também abrem campo no mercado de trabalho. Tá? Eu conheço muitos alunos que conseguiram empregos por causa das suas pesquisas, por causa dos seus artigos, por causa dos seus estudos. E agora mesmo tem um projeto que um aluno de sistemas para a internet desenvolveu na FATEC, que está dando matéria para tudo que é jornal, porque ele conseguiu fazer uma simulação, um programa, um software que vai solucionar ou tentar solucionar o trânsito de caminhões no porto. Né? Então, qual a empresa que não se interessaria por um cara como esse, né? Que tem uma solução para um problema? Então, eu já vi muitos trabalhos, né, abrirem caminhos para promoções. Né? Eu tive um aluno que era do Correio e o chefe dele foi assistir. Né? Ele foi meu aluno e eu orientei o trabalho dele. Ele trabalhava no Correio e ele fez um trabalho sobre a logística do Correio. E o chefe dele foi assistir. O chefe dele assistiu a apresentação dele. Quando ele acabou a apresentação, ele saiu de lá e foi promovido. Então, existem muitos trabalhos acadêmicos que abrem caminhos no mercado de trabalho. São importantes, apesar de a gente estar numa área que, teoricamente, seria uma área lá de botar a mão na massa, uma área mais tecnológica, mais técnica, né? A gente tem lá a parte acadêmica, que é muito importante. E aí o meu trabalho tem que também ter hipóteses, não necessariamente, mas pode ter hipóteses que são hipóteses que eu vou levantar, né? E se eu fizesse assim, e se eu fizesse assado, né? Tal autor diz que pode ser feito assim, assim, assado, tal autor diz que pode ser feito, né? São hipóteses que eu posso levantar. Tenho que ter um cronograma. Cronograma geralmente entra em trabalhos mais longos, né? Trabalhos mais extensos, como TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, e geralmente ele é feito porque esses trabalhos são financiados por alguma instituição. Então, quando o trabalho é financiado, tem que ter um cronograma, porque você tem que seguir um cronograma para receber as etapas do projeto. Tá? Então,
existe esse cronograma. Agora, o cronograma que a gente faz pessoalmente também nos ajuda muito. Por quê? Porque eu chego lá no início do semestre, vamos dizer lá que em agosto, o professor falou assim, ó, em dezembro, no dia 15 de dezembro, vocês têm que me entregar um trabalho. Eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro. Eu tenho 4 meses, né, até chegar, né, setembro vai fazer 1 mês, outubro 2 meses, novembro, dezembro, 4 meses para trabalhar. Eu tenho que distribuir, tenho que estar com esse trabalho pronto em 4 meses. Se eu tiver um cronograma onde eu me organizo e me obrigo a ter coisas prontas em cada etapa, em cada fase, e é por isso que a gente tem lá no projeto fase 1, fase 2, fase 3, porque se a gente se obriga a ter essas fases, a gente consegue. Então, é importante o cronograma, não é obrigatório, mas ele é importante. Aí eu tenho a bibliografia, gente, a bibliografia é muito importante e ela é fundamental. E a bibliografia, ela é uma coisa que ela vai sendo feita durante o meu trabalho todo. Tudo aquilo que eu pesquiso, cada linha que eu tiro no meu trabalho, eu tenho que saber de onde eu tirei, quem foi o autor daquilo, porque depois eu vou ter que citar esse cara. Ah, nossa, tá muito legal essa sua citação aqui, de que o Porto movimentou em 2020 tantas toneladas de soja. De onde que você tirou isso? Ah, não lembro. Como não lembra? Você tem que saber. Né? Você tem que saber. Em algum lugar eu li que o Porto movimentou em 2019, 2020, X toneladas de soja. E eu tenho que anotar onde foi que eu li isso, eu tenho que anotar quem foi que falou isso, eu tenho que anotar qual foi o jornal que publicou isso, ou qual foi o artigo que publicou isso, ou se foi um dado que foi dado lá no site do Porto de Santos, eu tenho que saber de onde eu tirei, porque na hora que eu for escrever isso, eu tenho que colocar assim, segundo o site do Porto de Santos, foram movimentados em 2019 tantas coisas. Essa é a citação. Só que lá embaixo, na última parte, no que se chamava antigamente bibliografia e hoje se chama referências, tem que estar lá a referência completa dessa informação. Por quê? Porque o meu leitor vai ler isso de acordo com o site do Porto de Santos e ele fala assim, pô, o site do Porto de Santos é gigante, tem coisa pra caramba. Em que lugar do site do Porto de Santos essa pessoa tirou essa informação? Lá nas referências vai estar completa essa informação. Site do Porto de Santos, o endereço é tal, a página de onde eu tirei essa informação é tal. E aí eu dou o link da página exata onde está a informação. Porque cada página que você abre dentro de um site tem um endereço específico. O link muda de página para página. Eu tenho que copiar o link exato da página de onde eu estou tirando aquela informação. E tenho que anotar em que data que eu li aquilo. Então, no dia 26 de agosto, eu entrei no site do Porto de Santos e tirei X informação. Então, eu vou anotar lá no meu rascunho. Tal informação eu tirei do site de Porto de Santos no dia 26/8. Porque depois eu vou ter que colocar assim lá. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Site do Porto de Santos, disponível em 2 pontos. Aí vai o link completo, e aí vai depois acesso 26/8/2021. Tá? Isso é obrigatório ter na referência. Então, o que eu tenho que saber para as minhas referências? O nome do autor, se for um livro, um artigo, o nome dos autores. Se foi apresentado no congresso, o nome do congresso. Se foi publicado numa revista, o nome da revista. Eu tenho que ter todas essas informações anotadas, porque todo o trabalho acadêmico é baseado nisso. E para que servem as referências? Servem para futuras pesquisas. Eu acho sempre que as referências de um trabalho é a mina de ouro. Porque o que eu faço quando eu pesquiso? Eu pego algumas pesquisas na internet, lá no Google Acadêmico, abro, e a primeira coisa que eu olho é ler o artigo? Não, é olhar a referência. Para ver quais foram as fontes que aquela pessoa que escreveu o artigo pesquisou, para eu poder pesquisar, talvez encontrar coisas que ele não colocou no artigo dele. Porque o que a gente procura fazer num artigo também? Inovação. Eu não posso fazer um artigo em cima de uma coisa que já foi feita e já foi falada. Eu preciso inovar em algum momento, eu preciso mudar. Eu não posso ficar apresentando a mesma coisa que já foi escrito pelo Zé, pelo Manê, pelo João. Então, talvez, através das referências dessa pessoa, eu consiga achar coisas que essa pessoa não viu,
ou que essa pessoa não se interessou em pesquisar e posso abordar. Então, as referências são muito importantes num trabalho acadêmico e elas servem como ponto de partida para a pesquisa de uma outra pessoa que queira continuar uma pesquisa no mesmo tema. Então, eu sempre leio as referências para saber onde foi que a pessoa encontrou informações. Bom, a minha pesquisa científica, né? Aí eu já tenho em mãos todo o meu projetinho, fiz lá um rascunhinho, e aí eu vou começar a escrever. Né? Eu não comecei ainda. Eu só estou me preparando para fazer o meu trabalho. Né? A pesquisa científica, ela é árdua, ela é trabalhosa, mas ela é como um filho. Na hora que você termina ela, é como se você tivesse tido um filho. Você criou aquilo, né? Você teve um filho e criou, e viu ele crescer. Então, a sua pesquisa acaba sendo uma coisa que você acaba estimando muito, né? Então, por onde que eu vou começar? Então, para obter, né, as minhas informações, eu vou lá em biblioteca, ou então mesmo na web, ou eu vou consultar um professor especialista num tema, ou um bibliotecário. Quero falar sobre comércio exterior. Quem é que vocês têm perto de vocês que pode orientar com material? O Aguinaldo. Ele dá aula da matéria. Então, você pode falar, olha, professor, eu estou querendo fazer um trabalho de comércio exterior, qual é a bibliografia que você indica? O Aguinaldo manja muito de trabalho acadêmico, o Aguinaldo fez muitos artigos, escreveu muitos artigos, é uma pessoa que sabe muito sobre projetos e artigos acadêmicos, então é uma pessoa boa para orientar, né? Todo trabalho acadêmico tem que ter um orientador, o orientador é muito importante, e o orientador quem é? Um professor, né? É uma pessoa que sabe mais do que eu, né? Eu preciso fazer um trabalho, eu vou procurar quem? Eu vou procurar um especialista na área, né? Um professor meu que seja meu orientador, que vai me orientar e vai me ajudar por qual caminho que eu vou seguir, porque a pesquisa, ela é complexa, e às vezes a gente tende a se perder no meio do caminho, e o orientador, ele está aí para evitar, né? Então, a participação do orientador, ela é fundamental. É o orientador que vai falar, olha, lê isso, lê aquilo, entra em tal site, olha, tem uma reportagem que fala isso, que vai encaixar direitinho com aquilo que você está pesquisando. Então, a participação do orientador, ela é muito importante, tá? E a pesquisa, claro, essa pesquisa ao longo dela, né? Porque às vezes uma pesquisa, ela não é uma coisa estática, né? É uma coisa que tem vida. Eu começo a pesquisar uma coisa com uma ideia na cabeça, mas aí eu começo a ler e eu falo assim, pô, mas isso daqui que eu estou encontrando não é bem isso, né? Não é bem assim o que eu pensava. Eu posso modificar? Eu posso me contrariar do que eu me iniciei? Eu posso modificar até o momento. Até 10 minutos antes de entregar o meu trabalho, não é aconselhável, tá, gente? Mas até 10 minutos antes de entregar o meu trabalho, eu posso modificar o meu trabalho. Né? Não é ruim mudar de ideia, né? Não é ruim você entender que talvez o caminho que você estava seguindo não estava bom e eu tive que modificar. E eu sempre digo para o aluno, você vai querer modificar a sua pesquisa? Sempre confirme com o seu orientador se é viável você modificar a sua pesquisa, tá? Então, você tem que estar sempre pronto para esse momento em que, se você tiver que alterar a sua pesquisa se for necessário. Chegou um momento em que você não conseguiu mais sair, né? Você ficou lá travado num ponto, você não consegue sair daquele lugar onde você estava. O que você vai fazer? É melhor eu mudar, então, o rumo da minha pesquisa. E aí o teu orientador pode te ajudar com isso, né? O carro atolou lá no lamaçal, alguém vai te ajudar, mas é alguém que tem ferramenta para isso, né? E o professor, o orientador, um mestre, um doutor, tem ferramenta para isso e pode ajudar alguém que está dentro de uma pesquisa. E aí a gente tem alguns tipos de pesquisa, as pesquisas online, que hoje são as mais feitas, né? Principalmente depois aí da nossa pandemia, a gente acabou caindo de cabeça, entrando de cabeça com as pesquisas online, que são as pesquisas feitas pela internet, mas também a gente tem as pesquisas offline, tem muita coisa offline. O que é offline? O livro é offline. Muitos livros não estão na internet. E às vezes tem muita publicação boa, né, que vai dar um caldo legal para o meu trabalho, para o meu artigo, e que não está na internet, que está em livro impresso, livro físico. Né? E aí eu tenho que citar isso também. Então, essas coisas que estão impressas ou digitalizadas são as pesquisas offline, né? Que não estão publicadas na internet. Materiais de aula podem ser utilizados como fonte de pesquisa? Pode.
pode ser pesquisado, pode ser utilizado como fonte de pesquisa, desde que você converse com o seu professor, cite a fonte, né, fale de acordo com o material de aula. É muito raro usar material de aula como fonte de pesquisa, porque tudo que um professor fala em aula tá especificado aí em alguma pesquisa, em algum livro, em algum lugar, né? Então é muito difícil que um professor crie uma teoria e essa teoria seja citada num trabalho lá como uma fonte de pesquisa única. Geralmente a gente vai primeiro procurar as fontes de pesquisa que são mais credenciadas, né? Então, procurar sempre livro, artigo, né? Sites governamentais são muito importantes, né? Então, e é muito importante que o trabalho que você estiver fazendo esteja relacionado com as disciplinas que você está cursando. É o que eu falei para vocês. Vocês estão no curso de gestão portuária. Eu vou dar um trabalho sobre gastronomia para vocês fazerem? Não posso. Não está relacionado com as disciplinas que vocês estão estudando. Né? Tanto é que o meu projeto, que eu falei sobre resíduos sólidos no Porto de Santos, está relacionado com as últimas unidades do que a gente vai ver que está lá no plano de ensino de vocês. Por isso que eu escolhi esse tema. Era um outro tema, né? E aí eu escolhi esse do resíduos sólidos que está dentro porque o outro tema tinha sido feito pelo professor que era anterior a mim. Quando eu assumi as aulas, eu perguntei para o coordenador se eu poderia modificar o tema, porque eu achei o primeiro tema meio ruinzinho de fazer. E aí eu entrei com essa ideia, como a gente fala sobre meio ambiente na nossa matéria, falar sobre resíduos sólidos, e aí tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tem muita coisa que a gente pode entrar aí com pesquisa, e aí eu vou começar também a orientar vocês de como fazer a condução de cada artigo, né? Como a gente está só com 2 grupos, vai ser super tranquilo de trabalhar. Participação em palestras, né? Então, tudo que é congresso, palestra, simpósio, mesa redonda, né? Conferência, encontros, reuniões, jornadas, tudo isso é muito importante, porque vai sempre trazer uma coisa a mais para a sua pesquisa, né? Todos esses tipos de eventos, eles fornecem material escrito, ou às vezes até online, né? Por exemplo, congresso, vai ter lá os anais do congresso. Então, teve um congresso, e aí teve um monte de gente que apresentou trabalhos nesse congresso. Geralmente, depois que termina o congresso, eles fazem os anais, e nos anais dos congressos são publicados todos os artigos, todos os trabalhos que foram apresentados nesse congresso. Teve uma conferência, né? Tem aquele TED, né? TED, que é um tipo de um YouTube só de conferências, encontros, né? De reuniões, jornadas. E você vê N palestras, né? De pessoas sobre diversos assuntos. É muito legal. Tem até um canal, só um canal TED, que tem várias palestras de vários assuntos diferentes. É muito legal. Né? Então, é uma coisa online que você pode assistir em forma de vídeo. Né? Eu também posso fazer alguma pesquisa experimental em laboratório, né? Geralmente na área de biologia, na área de análises clínicas, né? Tem que se fazer algo em laboratório, ou na área de simulação, né? Essa coisa de simulação portuária, né? Que eu estava falando para vocês, do menino que fez da farinha de trigo, ele fez em laboratório porque ele precisou de um software que faz a simulação, né? Então, antes de eu colocar em prática qualquer tipo de pesquisa, eu preciso ver, né, e eu preciso analisar qual é o universo dessa pesquisa, o que eu vou precisar para ter essa pesquisa. Eu posso também fazer uma pesquisa de campo, como eu dei o exemplo da minha tese, da minha dissertação de mestrado, em que eu fiz a construção de um modelo da realidade. Eu fui lá na Vila dos Pescadores, perguntei para as pessoas as coisas que eu queria saber para a minha dissertação, né? Então, eu tinha lá o campo da pesquisa, que era a Vila dos Pescadores, as minhas formas de acesso foi indo até lá, né? Os participantes são as pessoas que eu entrevistei lá, os meios de coleta, quais foram? Eu fui batendo de porta em porta e fazendo pergunta e anotando as respostas, né? E aí, depois, eu vou analisar todos esses dados e isso vai virar o meu artigo, e eu vou escrever uma parte, né? Porque uma parte vai ter que ser baseada em teoria, e depois uma outra parte, a conclusão, né? A descrição desse trabalho de campo, que foi que eu encontrei e o que foi que eu vou ter que dar lá. E a coleta de dados, ela pode ser feita em forma de entrevista,
né? Hoje a gente tem esses formulários do Google que são bem úteis para esse tipo de coleta de dados. A gente faz um formulário Google e dispara aí pela internet para N pessoas responderem, depois a gente tem acesso a todas as respostas e eles já dão as estatísticas, já dão tudo, né? Esses forms, né? Google Forms é bem legal para isso. E, às vezes, também existe uma coleta de dados onde você vivencia um fato, né? O que muitos atores fazem, né? Por exemplo, um ator vai fazer um morador de rua, aí ele vai lá e faz o que se chama de laboratório, ele vai vivenciar um fato e, através da observação, ele vai construir o personagem dele. Também é uma forma de se fazer coleta de dados, é vivenciar. Eu não fiz um trabalho de vivência, né? Eu não fui lá para a Vila dos Pescadores pescar junto com os pescadores. Eu fui para a Vila dos Pescadores ver como eles viviam. Então, o meu trabalho não foi de vivência, foi um trabalho simplesmente de coleta de dados e entrevista. E aí, tem alguns documentos que você pode colher aí nesse meio do caminho, né? No caso de entrevistas, os documentos são todas as perguntas que a gente vai fazer. No caso do Google Docs, lá do Google Forms, você tem lá todos os formulários do Google que você vai receber, e aí são os documentos que você vai coletar e depois vai fazer a tabulação. E aí eu tenho a pesquisa documental. O que é uma pesquisa documental? Existem N documentos que não estão nas bibliotecas, né? Que estão em vários outros lugares. Eu tenho tabelas e fontes estatísticas, fontes cartográficas que eu posso achar em Atlas, no IBGE, dados do IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Relatórios de empresas. Tem uma empresa que trabalha lá, então eu peguei os relatórios da empresa e fiz o meu trabalho em cima dos relatórios da empresa. Então, não é nada que tem na internet, nada que tem em livro. Então, tem muito documento que não está na internet, que não está nos livros, que não está na biblioteca, né? E aí tem outros tipos de trabalho que vão utilizar hipoteca, falência, concordata, aí dados de cartório, né? Programas, memoriais, ofícios, comunicados, documentos informativos arquivados em repartições públicas, associações, igrejas. Por exemplo, todo aquele material que a gente estudou lá na primeira parte da aula, daqueles relatórios de economia, tudo isso que é feito pela empresa, se isso for oferecido, você pode, se a empresa te permitir, você pode acessar esses materiais e até fazer algum trabalho, históricos de acidente de trabalho feitos pelas empresas, tudo isso pode ser utilizado e é pesquisa que você não vai encontrar em documento de biblioteca, né? Bancos, escolas, né? São todos lugares onde você pode encontrar documentos, né? Igrejas, partidos políticos, ONGs, né? Organizações não governamentais, tem várias. Aqui em Santos tem uma que se chama Ecofaxina. Eles fazem limpeza de mangue, eles fazem uma série de trabalhos, né? E eles têm muitos estudos dentro da Ecofaxina que vocês podem pegar, que não está na internet, que não está na biblioteca, né? Então, às vezes você tem, as ONGs têm relatórios, tem coisas, né? Ordens rédeas, correspondência comercial pessoal. Conheci uma pessoa que tinha cartas de Dom Pedro. Nessa documentação pessoal de Dom Pedro pode ser um documento, né? Diários, memórias, autobiografias, acervos públicos particulares, cartórios, registros de nascimento, casamento, divórcio, né? Testamentos e inventários, fotos, museus, obras de arte, objetos artísticos em geral, tudo isso vai constituir material de pesquisa, filmes, fitas de vídeo, publicações parlamentares, como esses canais da Câmara, esses lugares aí, decretos de lei, anuários, bem que os decretos de lei hoje estão todos aí informatizados, não todos na internet, anuários, alvarás, epitáfios, obras originais de qualquer natureza, e assim sucessivamente. Gente, eu vou parar por aqui, porque a gente já está quase estourando o tempo, tá? Então, na próxima aula, a gente continua com documentos encontrados em biblioteca, né? Que aí são os documentos que a gente encontra com facilidade nas bibliotecas. E aí a gente continua na próxima aula. Mais para frente, a gente vai falar sobre normas da BNT, citação e referências. Alguém tem alguma pergunta? Professora, vai estar liberado esse slide para a gente? Ou já Sim, liberou, sim. Vou colocar lá no material de apoio de vocês, lá onde eu coloco o link da aula, embaixo eu coloco assim, material de apoio, aula tal, tá? Eu já vi o material lá para você, já baixei alguns. Tá? Eu vou colocar lá. Amanhã eu já coloco. Amanhã já é liberado para mim o link do Google, o Google já me manda o link da aula gravado, e aí eu já posto o link da aula e o material que eu utilizei. Tá?
tá? Mas Tá também, bom, se vocês a tiverem... senhora, a senhora não falou o modelo ainda do trabalho, não. A senhora está explicando como é não. uma. Só por enquanto não dei nada para vocês fazerem ainda. Tá, entendi. Tá? Vocês ainda estão tranquilos. Ainda estão sossegados. Semana que vem a gente já vai começar com alguma coisa, tá? Show. O pessoal de planejamento de navios já tem trabalho para fazer. Eu com vocês ainda estou pegando leve. Fiquem tranquilos, né? O que eu oriento vocês a fazer para começar, só para se ambientar, dá uma fuçada lá no site do Porto, no Porto de Santos, na parte que fala sobre sustentabilidade. Tá? Tem uma partezinha lá, acho que é a última guia, tem lá sustentabilidade. Dá uma olhadinha o que diz no Porto sobre sustentabilidade. Dá uma lida nessa matéria que eu mandei no WhatsApp, falando dos resíduos, tá? Dê uma olhada nisso para vocês irem se ambientando com o que a gente vai fazer e pensando aí pelos caminhos que a gente pode seguir. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Qualquer coisa também pode me chamar no WhatsApp. Tá ok, professor. Tá bom? Qualquer coisa também... Tá bom, então, professor. Pode chamar. Atrasado, o computador deu pau aqui, ó. Eita, nós, hein? Mas a gente dá um jeito nisso tudo. Pessoal, vou encerrar minha aula aqui, vou parar a gravação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá? Me chamem, me perguntem, que assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo para vocês, eu ajudo vocês. Lembrem-se que vocês não estarão sozinhos nesse projeto, eu vou estar conduzindo vocês o tempo todo, tá bom? Ok, boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, gente. Bom, professora. Obrigado, parabéns, viu? Obrigada, Tainá, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Falei demais. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Professora, Oi. eu queria falar um negócio com a senhora. A situação Peraí, da senhora aí. deixa eu parar a gravação aqui. Tá bom. Aí a gente já conversa.